Boa sorte para o Mago. E hoje eu vim aqui com o nosso querido e amado Rabino Yair Alon, salve, salve, porque vocês perturbaram a gente falando, pô, vamos fazer um vídeo sobre a contagem do Homer, o Sefirat HaOmer, explica um pouquinho. E eu falei, gente, é muita coisa e acho que duas cabeças pensam melhor que uma. Então, Yair, seja muito bem-vindo. Obrigado. Muito E obrigado. eu queria convidar você para a gente começar falando um pouquinho, né? A contagem do Homer, né? Hoje a gente tem visto muita farofa, assim, não, porque vamos fazer contagem, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas eu entendo, e talvez eu esteja errado, não sei, que é uma coisa mais simples do que parece, embora seja mais profunda do que parece. Ela tem menos adereços e mais profundidade do que supõe nossa vã filosofia. Na verdade é. E se a gente lembrar ainda que sempre que a gente fala de Torá tem os níveis, né, de leitura e de prática também. Então você tem o nível literal que realmente é bem simples, nada mais do que uma contagem, como diz o nome. É você no dia 1 falar, hoje é o dia 1 da contagem, hoje é o dia 2 da contagem, hoje é o dia 3. Só que por trás, se você põe a Kabbalah, aí você começa a lembrar que é uma sfirá, dentro de uma sfirá, da árvore da vida, a sfirá tem uma plétora lá de significado, o que ela representa. Aí você começa a fazer um exercício super complexo mesmo, e vai um exercício de autoconhecimento, de psicologia, de purificação espiritual, de ascensão. Aí ela realmente começa a ficar complicado, né? Então, no nível mais básico, que eu diria assim, sempre eu falo que é como o judaísmo segue, né? O nível literal religioso. É uma contagem mandada em Levítico, né? De você fazer uma contagem de 49 dias. Ponto. E de onde que começa a contagem do Homer? Como que é a origem disso aí? Porque ele é uma prática eminentemente judaica. Sim. Inclusive, é uma das festas, assim, digamos, uma das celebrações da Bíblia mais complexas no ponto de vista de não aceitar muito a participação de estrangeiros, né? A Bíblia é muito clara, ela é ligada ao Pêssar, né, que está começando agora nesse período também. Você começa a contar depois do Pêssar, e é uma das festas que categoricamente a Bíblia fala você precisa ser circunciso, né, circuncidado para fazer. Enquanto outras festas a Bíblia é mais tranquila, quem tiver no meio de vocês, o gentil, né, que se juntar a vocês pode fazer, no Pêssar ela é mais categórica. Mais exclusivo. Exatamente. E porque, inclusive, você tinha que levar uma oferenda de trigo, né, um punhado de trigo para o templo. Então, realmente era uma coisa assim. Você tinha que ser um israelita que tinha terra, que cultivava, que era agricultor, e você ia oferecer essa primeira produção, né, da colheita para agradecer a Deus pela colheita. Então, a ideia é de que você era um habitante da terra e tinha uma terra em Israel, né, um quinhão em Israel. Se você fosse um gentil com terra fora, você não faz parte do povo, né? Essa é a ideia. Tá. E daí, mas assim, a contagem do Homer, ele está ligado, como você falou, ao Pêssar, e, portanto, a libertação do povo hebreu da escravidão do Egito. Então, ele é uma prática que fortalece o ideal de liberdade, né? E aí aquele contexto, né? O Egito não é apenas o Egito geográfico lá de trás, mas aquele faraó que está na tua cabeça, que vai limitar, que vai, né, todas essas coisas que você fica eternamente preso como sombra na sua cabeça, né? Exato. É que, na verdade, o Homer tem dois significados. Um é esse que eu estava falando, né, de você pegar Homer é isso, significa literalmente um punhado de alguma coisa, né, um feixe de alguma coisa. Só que esse é, digamos, o significado posterior, depois que o povo de Israel já estava na terra. O significado original é esse que você trouxe, né, Frater? É quando o povo de Israel saiu do Egito, ligado, portanto, ao Pêssar, e Deus falou, vocês vão contar 49 dias, porque daqui a 49 dias vai acontecer algo especial, que é o quê? Vocês vão ficar aos pés do Monte Sinai, vão receber a Torá, mas para receber a Torá, vocês não podem estar em qualquer estado. Vocês têm que passar uma purificação, uma santificação. Então, é 49 dias no sentido, vocês vão fazer uma limpeza toda, purificação, um ritual,
porque vocês estão carregados dessa energia egípcia, que representa impureza, escravidão, mentalidade egóica, conexão com o faraó, clipot, enfim, todo esse simbolismo. Então, aí os 49 dias entram nesse sentido. Como você disse, o Egito não é uma região geográfica da Terra, mas é uma região espiritual onde todos habitamos. Escravidão não é um sistema de trabalho, mas é um estado de alma que todos temos, né? E 49 dias representa, portanto, algo que todos temos que passar para sair desse Egito e dessa escravidão, né? Para receber a Torá metafórica também, depois de 49 dias de trabalho. E aí eu faço para você uma outra, quer dizer, para você não, porque obviamente você sabe, mas para quem está assistindo, eu faço esse resgate que, na realidade, a contagem do Homer, ele passa pela árvore das vidas, pelas 10 sefirot, mas não pelas 10, né? Porque as 10 você teria os atributos intelectuais, ela vai trabalhar com as 7 derivadas, né? Que vão ser as midot, não é isso? Os atributos emocionais, é isso, né? Exatamente, porque a ideia você está, digamos, começando a fazer a purificação. Imagina, eu saí de um estado de escravidão para minimamente me tornar um povo. Então agora eu não estou preocupado com o lado intelectual, de fato. Eu estou preocupado em limpar as energias mais básicas, que são as emoções, né? Então, as midot. Eu vou trabalhar as coisas como primeiros instintos, primeiros desejos, coisas como amor e ódio, né? Ou força de atração e repulsão, se você quiser pensar assim, vontade, desejo, esse tipo de coisa. Então, são só 7 debaixo da árvore, de Hesed para Malhut, né? Binah, Chokhmah, Keter, eu não estou nem pensando em trabalhar. E aí, como é que você, por exemplo, para efeitos de Homer, uma palavra para cada sefirot, como que você diria? Tá. Né? Por exemplo, a Hesed, uma palavra. Eu poria como bondade. Tá? Bondade ou amor, já pondo uma segunda palavra. Tá. Gevurah, eu poria como a força, o poder. Tá? Tiferet eu poria, traduzindo para termos modernos, como a autoestima, tá? o valor de próprio, né? Netzach eu poria como a força de vontade. Hod eu poria como a autoexpressão, comunicação. Yesod como os desejos vitais ou fundamentais. E Malhut como poder de realização, de concretização. Então, por exemplo, como a gente está falando da contagem do Homer, vamos pular a Hesed, que todo mundo já deve ter isso como exemplo. Mas, por exemplo, se eu for pensar em termos de Gevurah, né, a força que você falou ali, então, por exemplo, quando eu vou começar a contagem para ver Gevurah, vou perguntar como eu aplico a minha força. E aí eu vou ter 7 qualidades que vão ser essas outras sefirot. Né? Como que eu aplico Gevurah em Hesed, Gevurah com Gevurah, Gevurah... É isso, né? Isso. Você pode fazer de 2 modos. Ou como você aplica, tá? Ou um jeito que você pode pensar como esse atributo gera o outro. Então, por exemplo, Gevurah de Hesed de Gevurah, desculpe. Então, como a minha força gera amor. E é um exercício difícil, às vezes você pensa... Ou impede o meu amor, né? Exatamente. Como é que essa interage com aquela, né? Então, um exemplo que a gente dá na Kabbalah. Um caso clássico. Às vezes, um pai, ele tem que impor a força por amor ao filho, né? Por exemplo, ele tem que castigar o filho, fazer uma restrição, falar, você não vai jogar videogame, você não vai comer doce. É uma Gevurah, ele está restringindo, mas por amor. Então, isso talvez seja a Hesed que está na Gevurah, né? A Gevurah gerando Hesed. Então, você, por exemplo, nesse dia vai meditar nisso. Agora, quando, por exemplo, eu pego e faço aquele amor do tipo, eu amo você desde que você haja de tal forma, aí você está fazendo o negativo desse Gevurah. Exatamente. Então você já começa a ver a interação. Aí, como você falou, se você parar para pensar, você vai ver todos os tipos de Hesed com todos os tipos de Gevurah, todos os tipos de falar não com todos os tipos de amor. Então, aí você teria também o Hesed do Hesed. É aquele amor indulgente, que fala sim o tempo inteiro e que vai ter momentos bons, vai ter momentos negativos, né? Então, aquele amor que nunca põe barreira para nada, né? Por exemplo, na educação, você vai falar assim, o filho quer doce, você dá doce. O filho quer jogar videogame, você deixa jogar videogame. Quer dormir 2 da manhã, você deixa dormir 2 da manhã.
Aí você começa a ver, então, todas as manifestações do amor, como você falou. Hesed em Hesed, Hesed em Gevurah, né? Exatamente por aí. E aí, dentro disso, mais duas perguntinhas aqui, é assim, quando eu paro para pensar nisso, eu percebo, na realidade, assim, se são 7, a gente pode fazer até duas analogias, né? Com os 7 sacramentos da igreja, que acho que tem um pezinho aí, e também os 7 pecados capitais, que na realidade, se você for parar para ver, tem forte analogia com isso, né? Com certeza. Num termo próprio, até se puxar de novo para Kabbalah, vamos lembrar que a gente sempre que fala de Sefirot, é que a gente às vezes não lembra, mas as Sefirot, claramente, elas têm face e costas. A árvore, ela é, digamos, 3D. Então, quando a gente fala de Hesed, você pode manifestar o lado positivo de Hesed, que seria, por exemplo, sacramentos, ou o lado negativo, que são os 7 pecados capitais. Os vícios, né? As bênçãos e os vícios de Hesed. Vícios, exatamente. Então, assim, geralmente a gente faz uma coisa até que é muito maniqueísta e não devia fazer, como Hesed é boa e Gevurah é ruim. Não. Tem a Hesed negativa e tem a Gevurah positiva também. Então, tem hora que você tem que pôr a Gevurah e ela é boa, e dependendo como você põe a Gevurah, ela é negativa. Tem hora que a Hesed é negativa e a Hesed é positiva. Tudo depende como você trabalha, com que intenção você coloca, com que finalidade. E o exercício do Homer é isso, como você, Frater, falou. Como é que eu estou colocando, como é que eu estou expressando? Eu estou sabendo fazer, não estou sabendo fazer? E esse exercício é o que vai te levar ao aperfeiçoamento. Depois de 49 dias, chegar na Torá. O simbolismo é isso. Então, eu cheguei num ápice de equilíbrio, de harmonização, que representa o Monte Sinai e a Torá, né? Receber essa sabedoria divina. E aí, vem uma outra coisa. Eu, por exemplo, eu sigo aquele Sidur para fazer a contagem. Deixa eu pegar ele aqui. O meu tadinho está com a capa até apagada. É o Sidur Ashkenazi. Perfeito. Né? E eu tento fazer com a transcrição do hebraico. Perfeito. Porque, para mim, por ser uma prática eminentemente judaica, e eu entendendo, né, como estudioso de Cabala, que, na realidade, a língua hebraica são códigos, não são apenas palavras. Exatamente. Né? Então, eu fazer traduzido pode ser bom para mim no entendimento, mas, ao mesmo tempo, eu ignorei a fórmula, eu ignorei a partitura da coisa. Exatamente. Né? Porque, por exemplo, tem um trecho da contagem do Homer, além da bênção, que é o Ana Berroar, que faz uma referência ao nome de 42 letras de Deus. Não é isso? Exato. Aí, e que daí, se eu leio traduzido, isso já apagou, isso se perdeu. Perdeu totalmente. O máximo, como você falou, você pode ganhar na intenção, porque você vai entender o significado, vai concentrar melhor nas palavras e no significado. Mas os códigos, digamos, energeticamente, o que você está ativando com aquelas letras, com o nome e tal, foi tudo embora, né? Realmente, aí eu acho que você perdeu, assim, o principal da oração. E aí eu vou fazer uma pergunta bem capciosa aqui. Tá. Porque é o que eu sei que meus alunos já vão tudo perguntar, que eu sei que depois vai para o bate-papo lá embaixo. Mas, assim, a pergunta-chave é assim, ele diz, eu não sei ler hebraico. Para mim, a transcrição é difícil. Mas daí eu pergunto, será que Deus, na sua infinita bondade, ele não vai entender mais o seu esforço do que simplesmente dizer, o cara falou problema, né? Cérebro, e aí eu não vou atender? Né? Será que não entra um pouco nisso? Acho que é claro, quanto mais próximo, melhor, claro. Mas eu acho que a intenção não se perde como culpa por não saber. Não tenho dúvida. Né? Eu acho que aí entra aquilo que a gente chama de pureza do coração, de vontade, de intenção, exatamente. Você não precisa ser o Shakespeare do hebraico, digamos, né, e falar corretamente. O esforço vai importar muito mais. Então, que é a Kavaná. Exatamente, a bendita Kavaná. É isso. E aí eu vou fazer você contar uma historinha aqui rapidinho que você me contou outro dia, sobre a história do rabino que não sabia rezar. Exato, eu já estava pensando nela, eu já ia emendar. É a historinha famosa do Isaac Luria, né? Então, de um cara que ele tinha muita vontade de rezar, ele ia na sinagoga lá de um rabino, só que extremamente envergonhado, que ele não sabia acompanhar o Sidur e tal,
o que ele fazia? Ele só sabia recitar o alfabeto. Então ele ficava lá na sinagoga e o que ele fazia era recitar o alfabeto. Então ele ficava lá em hebraico, né? A, B, C, D, E, F, G. Durava 2 horas a reza, ele ficava isso, recitando A, B, C, D, E, F, G. E uma vez o rabino lá da sinagoga ficou sabendo, né? E chegou e achincalhou o cara e falou: você não tem vergonha? Você vem na sinagoga, fica aqui rezando. Você acha que Deus é o quê? Você está zombando da cara de Deus e fica aí, né, falando o alfabeto. Isso é coisa que se faça, que vergonha. E acabou com o cara, né, em público. E aí o Lúria, com aquele estado de quase evidência que alguns cabalistas, né, do nível dele tinham, ficou sabendo da história, foi o dia seguinte na sinagoga, pegou o rabino ali de lado e falou: olha, você não tem ideia do que você fez. Você acabou com a imagem desse cara, né, humilhou ele. Por causa disso, seus dias agora estão contados, vai se preparando para se despedir da face da terra. E não só isso, você não tem noção de que de todas as pessoas que rezavam nessa sinagoga, a reza mais poderosa e mais bem aceita, mais benquista por Deus, era justamente a desse homem. Porque ele não sabia rezar formalmente, mas ele rezava com tal devoção que ele fazia ali, ele recitava o alfabeto e Deus, de tanta boa vontade, pegava as letras e rearranjava do modo certo para formar as palavras da reza. E ele conseguia chegar em alturas que nenhum de vocês, rezando aí formalmente, da maneira correta, conseguia chegar. Então, como você interrompeu esse fluxo, você está com os dias contados, pode se preparar para ir embora. E o rabino ficou arrasado, tentou pedir desculpa, se arrepender, não deu certo. Uma semana depois, o rabino foi embora. E aí ensina muito sobre isso, né? Como se você está com a devoção, falando as letras, Deus está entendendo, ele monta as palavras corretas, ainda que você não tenha montado. O que vale é a intenção. E aí, mais duas. Primeiro, uma perguntinha, curiosidade minha, e depois uma questão de ordem prática, para a gente poder ir para um finalzinho, que eu sei que você tem outras atividades aí. Mas, primeiro, voltando nessa ideia da questão traduzida ou transliterada, ou, né? Aí também você hoje tem por aí diversas contagens do Homer espúrias, né? Vamos fazer o Homer ignorando o Sidur. Vamos fazer o Homer só contando a Sefirot. Em vez da Sefirot. Isso não perde sentido, haja vista o que a gente acabou de comentar sobre os códigos e sobre essa estrutura? Eu acho que perde, né? Acho que perde. E aí talvez perde num duplo sentido, porque primeiro que você não está usando o hebraico e o código, e segundo que você desvincula da famosa egrégora e da tradição, né? Então, em vez de seguir uma tradição que está, sei lá, 2.000 anos, 1.500 anos lendo do mesmo jeito, você renova o método, o rito, inventa do seu jeito, e aí não tem já muito valor também de cadeia de transmissão. Vamos lembrar que Kabbalah significa isso, né? Uma cadeia de transmissão, que você recebeu de um, de outro, que remonta, teoricamente, até Moisés, Abraão. Tá? Então, quando você quebra e fala assim, bom, vou inventar meu rito. Desde quando você faz isso? Desde o ano passado. Então, assim, tem 1 ano de tradição, sabe? Eu acho que perde duplamente. E aí não funciona num ponto de vista um pouco anti-iniciático, digamos assim? Sim. Porque se a gente parar para pensar, vou fazer né? Eu nunca vi, mas vou fazer a versão luciferiana da contagem do Homer. Exato. Aí eu não estou indo para o Sitra Achra, em vez de repente, estar indo por uma contagem do Homer que faça sentido para mim, eu estou trabalhando para o inimigo? Com certeza. Eu não sou o maior fã, assim, não assino embaixo de tudo que ele diz, mas para quem conhece um pouco do trabalho do René Guénon, né, ele vai falar disso. Sim, iniciação e contra-iniciação. Contra-iniciação e o fenômeno da modernidade, né? Vamos lembrar que, basicamente, o René Guénon diz isso, que a modernidade que é isso. Então, você começa a surgir ritos específicos para cada tipo. Então, você tem, assim, a Torá feminista, a Torá dos negros, a Torá chinesa, a Torá tailandesa. E aí você tem a Torá dos grupos e nenhuma é a Torá tradicional, né? Então, você fica com a Torá de um grupo, como você está falando, e nenhuma delas está realmente ligada à tradição, e não sei se, então, elas servem à iniciação ou uma contra-iniciação, porque elas estão servindo aos interesses de um grupinho menor, né, ou de uma minoria até, de fato, às vezes vem para isso, mas aí elas, às vezes, estão fazendo um desserviço, um despropósito, em vez de um propósito,
né? E o ser E aí, lembrando, antes que o pessoal fique louco da vida com a gente e diga que a gente não respeita as minorias, não, é o contrário, pelo porque a contrário. gente está entendendo que, na realidade, a Torá era para todos os povos, Exatamente. né? Então, indiferente de cor, região geográfica, qualquer outra coisa, é um presente para a humanidade, Exatamente. e não para A ou B. E segundo, que aí, quando você faz essa restrição minoritária, digamos, você está afastando ela daquele centro primordial, lembrando da tradição perene, aquela ideia toda de que o profeta é o cara que teve uma relação com a divindade, ó, eu trouxe isso. Exatamente. E daí você, por subversão, você vai alterando, mas isso já é um tema que dá para a gente entender numa outra conversa. Só para encerrar nisso, sempre que alguém me fala isso, eu falo, não, ao contrário, vai lembrar dos profetas, pega Isaías e Jeremias, os dois maiores, tem frases como, falando do templo, né, Beit Filá e Karele Kolamim. A minha casa, o templo, tem que ser uma casa de oração para todos os povos. Então a gente imagina que, por exemplo, no templo de Jerusalém, ia só os israelitas. Ao contrário, tinha um pátio que era chamado o quê? Pátio dos gentios. Qualquer pessoa de qualquer povo, o que a gente hoje chamaria de um pagão idólatra, o cara podia acreditar em 150 deuses, e ele podia ir no templo de Jerusalém fazer a reza para o Deus dele e o sacrifício para o Deus dele. O templo de Jerusalém era um templo para tudo. Você tinha lá um ritual. Era ecumênico. Exatamente. Você oferecia 70 bois todo dia, diz o Talmud, para cada uma das 70 nações arquetípicas. Então você tinha a nação de Israel e 70 bois para cada uma das nações. Ia mulheres, ia homens, né? Então, hoje você vê, até talvez em algumas vertentes bem ortodoxas do judaísmo, não, mulher não faz isso, homem não faz aquilo. Lá era o contrário, você tinha a parte da mulher, a parte do homem e tal. Então, é justamente o oposto do que hoje quer fazer, né? Essa setorização extremamente enorme. Então, aqui só vai isso, aqui só vai aquilo. Não, é o contrário. É totalmente agregador. Era inclusivo. Inclusivo, exatamente. Não exclusivo. Né? E para a gente ir encaminhando para o final, então vamos falar um pouquinho sobre a prática. Então, no geral, a contagem do Homer é feita diariamente, né? Como você falou, dia 1, dia 2, dia 3, começando a primeira hora da noite, no caso, vai começar amanhã, dia 23 de abril de 2024, a partir da primeira hora da noite, né? Não das 18 horas, a partir da primeira hora da noite, até a primeira hora do dia, ou não, até o meio-dia? Até o meio da noite. Até o meio da noite é o ideal. Então, sempre falando em horas planetárias ou horas mágicas, né? Uhum. Então, o ideal é até não começar a raiar o dia. Então, seria meia-noite, 1h, vamos dizer assim. Se a pessoa esqueceu e ainda precisa fazer, ou dá tempo de fazer, aí ela pode fazer até meio-dia. Só que aí ela já não faz com a bênção. Ela não faz com a bênção, né? Exatamente. Como se, assim, já perdeu o grosso da mitzvah, a gente fala, o principal da mitzvah. Então, ela faz para não quebrar a cadeia, por exemplo, dos 49 dias, mas ela já não faz com a bênção. A bênção é realmente no período noturno. Né? E principalmente é isso que a gente estava falando, né? Pelo menos que eu entendo, que é um processo de autoavaliação. Né? Ele é um processo, e acho que é por isso que é difícil, porque eu considero uma coisa muito íntima. Exato. Né? Por exemplo, usando uma coisa bem chula, né? Mas eu não me filmo no YouTube escovando os dentes, tal, né? Tem gente que até faz de make-up, mas não vai fazer ali escovando o dente, trocando a dentadura, né? Então, não faz muito sentido, às vezes, você ter uma contagem de Homer para todos. Tipo, vou abrir aqui um Meet para a gente se encontrar e fazer o Homer. Porque ele é uma coisa íntima. É uma higiene espiritual, né? Exatamente. A frase, digamos, contar você pode até fazer público, mas, digamos, esse é o lado externo do negócio. A prática mesmo, ela é interna. Tanto que, vamos lembrar, se a gente for ver o jeito mais clássico cabalístico de fazer uma contagem, é você depois fazer um exercício de visualização, de meditação daquelas firá, de introspecção. Muitos cabalistas faziam como um diário, registravam durante os 49 dias o que eu senti nessa conexão, como é que eu exercitei aquele atributo, aquela midá, né? Então, por exemplo, na Hesed, como é que eu expressei o amor hoje, o que eu senti da energia do amor fluindo através de mim, e fica realmente um diário para você depois, talvez um ano, né, daqui para frente, olhar, voltar naquelas leituras e observar como é que eu cresci,
na expressão do amor, na expressão da Gevurah, na expressão da autoestima, né? E por aí vai. E até com o simbolismo do grão, eu entendo que o objetivo, não sei, coisa pessoal minha, conclusão pessoal, mas até pela analogia do grão, o objetivo do Homer não é você terminar os 49 dias e dizer, uhul, eu sou o grande iniciado, eu sou... Perfeito. E não, e justamente o contrário, você está ali, esse ano eu consegui arrumar esse grão. Exatamente, mas é perfeito. Por isso que é uma prática de uma vida. Né? Então, esse ano eu faço, colhi um grãozinho, ano que vem, outro grãozinho. Por isso que é a questão do ciclo agrícola, sempre volta, né? Então, é isso que ele falou. Não é assim, agora pronto, a árvore está pronta, acabou. Não, todo ano você vai ter uma colheita para fazer. Eu fiz o meu resgate, né? Exato. Todo ano vai ter uma colheita para fazer. As colheitas são diferentes. Tem ano que a colheita é muito produtiva e flui muito bem. Tem ano que a colheita é mirrada, mal produz água, né? Mas todo ano você vai dar alguma coisa para o eterno. Lembra que esse grão é dado para o eterno, é levado para o templo. E é isso. Todo ano um pouquinho. Todo ano um pouquinho. Exatamente isso. E aí você acabou de tocar num tema, numa coisa que eu vou falar para a gente terminar, que daí você falou, né? É para o eterno. Né? E aí é isso. Eu acho que o foco é esse, é tirar o foco de si mesmo. Com certeza. Mas eu não acredito num Deus, principalmente num Deus barbudo. Eu sou... Não, você está entendendo errado, porque a ideia é você sair de si mesmo e oferecer para algo maior que você. Exatamente. Tipo assim, eu sou parte do mundo, né? Exato. Eu falo quando a pessoa não acredita em Deus, alguma coisa, mas não é para acreditar. Eu uso a palavra eterno de propósito. Chame eterno de cosmos, de universo, de natureza, de eu transcendental, eu superior, o que você quiser. Exatamente isso. A ideia é só você pensar que não é para algo aqui confinado pelo limite do espaço, tempo, matéria, né? Para algo que transcende tudo isso. Tá? Se você quiser pensar a ideia mais, sei lá, filosófica, platônica e mundo das ideias, ótimo, é isso. Nós estamos falando de algo que não está nesse mundo e você está transcendendo. Tá? É como você quiser chamar isso aí. Sair de você mesmo. Exato. Sair do euzinho, do castelo do eu sozinho. Perceber que esse eu que acorda de manhã e vai dormir à noite, que se vê no espelho e se reconhece, é um eu muito limitado e pequeno. E não é desse eu que nós estamos falando. É do maior, e como você quiser chamar. Exatamente. Perfeito. E aí, você tem teus compromissos, eu também tenho coisas aqui a fazer. Eu, em meu nome e em nome dos meus alunos e do pessoal que segue o canal, eu agradeço a tua bondade e disponibilidade. Obrigado. Né? E vamos nos unir aí nessa coisa maior que nós mesmos, que é essa contagem do Homer. Perfeito. Né? Para, quem sabe, fazer uma contagem do Homer coletiva aí, que a humanidade está precisando rever alguns passos. Amém, que assim seja. E eu que agradeço sempre, Frater. Já falei, sempre que me chamar, sempre que puder, estarei aqui, com muito prazer. Agradeço imensamente. Você, todos os seus alunos, sua comunidade. Muito obrigado. Obrigado, eu. Beijo enorme. Tudo de bom. Beijo, beijo.